Em Daniel, capítulo 5. Estamos encerrando hoje série de mensagens. Livro de Daniel. Evidentemente, nós não encerramos todo o livro. Poderíamos ainda ter muitas outras mensagens. Não é um estudo do livro, temos uma série de mensagens do livro. Daniel capítulo 5, verso 1. E você encontra, diga amém. Está escrito assim, estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada, ok? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Diga assim, rei Belsazar. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Diga assim, utensílios de ouro e de prata. Do templo de Jerusalém. Para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Diga assim, os utensílios do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Que assim, deram louvores aos deuses estranhos. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. Diga assim, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão e escreviam na parede. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos ficaram confusos. As juntas dos seus lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. Quase aquele fenômeno que acontece nos caras. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, feiticeiros, seja lá quem. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar essa interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Agora vai lá para o verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, Daniel, que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, Daniel. Terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, diga assim, deu a Nabucodonosor, teu pai, reino e grandeza. Diga assim, foi Deus que deu. Deus deu ao seu pai rei e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu. Diga assim, por causa da grandeza que lhe deu. Daniel deixa bem claro 2 vezes que foi Deus que deu. Povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia.
Quando, porém, diga assim, quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Nabucodonosor, conta-se a história, a Bíblia, que ele enlouqueceu, passou como um animal durante um tempo. E a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, sabendo de tudo isso. Pelo contrário, te elevastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebendo vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê, que não ouve, não sabe de nada. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a eles não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça para o Espírito Santo trazer revelação para você, falar contigo de forma pessoal e particular. Pai, nós oramos ao Senhor, oramos a Ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala-nos através da Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, pedindo a Ti espírito de revelação, de entendimento da palavra do Senhor. Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, venha dividir alma e espírito, juntas e medulas, e penetrar no mais íntimo do coração humano. Ó Deus, é o que nós oramos e já Te agradecemos. Diga nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. E eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé e como inspiração para a minha vida. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título: contado, pesado e achado em falta. Diga: contado, pesado e achado em falta. Bem, justamente o que estava escrito no muro. Você foi contado, você foi pesado e achou você caiu na balança de Deus. Pergunta para o seu vizinho aí, irmão, já passou pela balança de Deus? Contado, pesado e achado em falta. Veja, o que significa ser contado e pesado? Significa ser checado por Deus. Tem um dia que Deus vem para nos checar. Tem um dia que o Senhor vem para contar e pesar. Esse dia chegou na vida de Belsazar. Esse dia chegou para a vida dele. Eu quero falar para você, esse dia chega na vida de qualquer um de nós. Tem um dia que o Senhor vem para contar e pesar. Eu sei. Pastor, vai contar e pesar o quê? Contar significa que ele vem para checar o que você está fazendo com aquilo que ele te deu. Pergunta para o seu vizinho: o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu, irmão? Veja, por 2 vezes Daniel falou: olha, tudo que o seu pai ganhou foi Deus que te deu, Belsazar. Foi Deus que deu, o Senhor que deu majestade e glória para o seu pai. E você viu que depois o coração dele se elevou, e o que aconteceu com ele? No entanto, ao invés de se aprender,
Seu coração se revoltou contra o Senhor. E agora ele veio para contar e pesar o que você está fazendo na vida de Deus. Está vendo, né? Diga amém. Meus irmãos, esse negócio é tão interessante. Essa passagem aqui é tão poderosa, eu fico imaginando. É que eles estão no meio de uma festa. Está aqui o rei Belsazar com os 1000 chefes dele, império grande, né? Só os poderosos. E no meio da festa aparece uma mão escrevendo. Você está sendo contado, você está sendo pesado, eu estou verificando, você está em falta. Você imaginou uma coisa dessa, irmão? Irmão, uma coisa dessa acontece. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que foi o que aconteceu com Belsazar. Ele perdeu totalmente sentidos. Olha lá o que aconteceu. Presta atenção. Olha lá. No verso 6, capítulo 5, verso 6. Se mudou o semblante do rei, seus pensamentos ficaram confusos. Será que eu estou vendo coisa? É? A Bíblia diz, as juntas dos seus lombos relaxaram, os seus joelhos caiu morto. Irmão, já imagina se Deus manda uma mão para cada vez que você vai para o caminho do pecado? Já imaginou? Já imaginou para cada irmão? O irmão pega a esquina lá para o beco para comprar o que não presta. De repente, no muro do beco aparece uma mão. Você está sendo contado, pesado e achado em falta. Foi o que aconteceu com Belsazar. Veja, é interessante porque é muito importante. Por que essa mão de Deus aqui, essa mão que veio para checar, apareceu? O Senhor falou muitas vezes: olha, tudo que você tem, tudo que seu pai tem, foi Deus que te deu. Eles não eram judeus, mas Deus recebeu. O Senhor, mesmo aqueles não sendo judeus, Ele usou esse povo para tratar com o povo de Deus. E foi Deus então que deu. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós não entendemos que aquilo que temos foi Deus que deu. E aí, porque nós não entendemos, começamos a agir com a nossa vida de qualquer forma. Querido, até o ar que você está respirando foi Deus que deu. Amém. Isso deveria produzir em você uma vontade de buscar Deus mais e mais. Agora, aqueles homens não estavam entendendo assim. É muito importante você entender que Deus confia algo. Deus confiou um império grande para aquele rei. O império da Babilônia é um império grande. Deus que confiou. No entanto, eles não estavam fazendo dessa forma. E porque eles não estavam fazendo dessa forma, Deus veio contar e pesar. Contado, pesado e achado em falta. Veja, é importante que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12, para você ter bem claro que Deus te confia algumas coisas. Fala para o seu vizinho: Deus te confia coisas, irmão. Fala para ele assim: então vigia. Fala para ele assim: porque tem hora que ele vem contar e pesar o que ele te confiou. Fala para um outro irmão, dá essa alerta para ele, fala assim: Deus te confia coisas, irmão. Fala para ele assim: muitas vezes ele vem contar e pesar o que ele te confiou. Contado, pesado e achado em falta. Lucas 12, verso 48. Vamos ver algumas coisas. Você sabe que à medida que Deus te confia, é muito importante você ter esse entendimento. Quanto mais coisas Deus confia na sua mão, ô irmão, mais responsabilidade você tem que ter, viu? Olha lá, eu quero ler apenas a parte B. A parte B do verso 48. Olha lá, apenas a parte B. A parte B é depois que tem o ponto, tá bom? Então está escrito assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, ou muito lhe será cobrado. Amém. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Diga assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Fala isso para 3 pessoas para você nunca mais esquecer. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quem muito é dado. Deus te deu uma família, sim ou não? Deus tem te dado saúde para você viver, sim ou não? Sim. Você tem um corpo perfeito, você tem um falar perfeito, você anda bem. O que você está fazendo com isso que Deus te deu? Com a saúde que Deus te deu? Está estragando ela? Na bebida, na droga?
O que você está fazendo com os pais que Deus te deu, a família que Deus te deu? A quem foi dado, muito será cobrado. Contado, pesado e achado limpado. Eu quero falar mais algumas coisas, por exemplo, que Deus confia a mim e a você. Abra lá em Tiago capítulo 1. Coisas que Deus dá para mim e para você. Você precisa entender que você tem uma responsabilidade sobre isso, porque tem um dia que Deus vem para contar e pesar. Tem um dia que Deus vem para contar e pesar. Olha só o que diz Tiago capítulo 1, verso 5. Está escrito assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele faz o que, irmãos? Que a todos ele dá. Preste atenção, sabedoria é algo que Deus dá. Olha os meus vizinhos, sabedoria é algo que Deus dá. Se você precisa, peça, Deus dá. Agora, quando ele der, o que você faz com a sabedoria que ele tem te dado? Outra coisa que o Senhor dá, Mateus 16. Mateus 16. Outra coisa que Deus dá revelação, conhecimento da palavra, é Ele que dá. Isso não vem de você ser muito sabido, isso não vem de você ser muito inteligente naturalmente falando, embora isso também seja coisas que Deus dá. Inteligência, sabedoria, conhecimento, esperteza, isso vem de Deus, tem nada a ver com você, meu querido. Mateus 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te deu isso aí. Quem foi que deu, irmãos? Meu Pai que está no céu que te deu esse entendimento aí. Veja, irmão, até o fato de você estar aqui hoje, servindo ao Senhor, foi Deus que te deu o entendimento de você estar aqui. O Senhor te deu a revelação, precisa buscar o Senhor, precisa ouvir a palavra, foi Deus que te deu isso. Agora, o que você faz com isso que Deus te deu? Domingo que vem você, não, hoje não. Veja, Deus já te deu, você já sabe que tem que buscar. Cuidado, porque às vezes o domingo que você não vem, é o domingo que Deus vai contar, apesar que você vai ser achado em falta. Segunda coisa que Deus dá, além de conhecimento e revelação, Daniel capítulo 2, também, volta lá para Daniel. Daniel 2, quer ver outra coisa que Deus dá? Ele já falou isso para o rei, mas eu quero ler nesse texto mais claro ainda. Daniel 2, verso 21. Outra coisa que o Senhor dá é posição e autoridade. Olha só o que está escrito em Daniel 2, verso 21. Quantos encontraram? Amém ou não amém? Amém. Só os que encontraram, diga aleluia. Aleluia. Se tem alguém perto de você sem Bíblia, convida ele para ler com você ou no telão, está escrito assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, e o que também, irmãos? Estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Veja, irmãos, quem é que estabelece? Quem é que remove? Mas tem hora que tem gente que acha que é o pastor que remove. Para estabelecer foi Deus, mas na hora de remover foi o pastor. Veja, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que remove. Terceira coisa, 1 Coríntios capítulo 12. Outra coisa que Deus dá. Deus dá posição, Deus dá autoridade, Deus dá inteligência, Deus dá habilidades e dons. Olha só o que está escrito, 1 Coríntios capítulo 12. Olha só o que está escrito, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem é que opera, irmãos? Deus. E aí diz assim também no verso 11. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Ainda falando sobre dons e habilidades. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Fazendo o que, irmãos? Distribuindo-as, repartindo
particularmente a cada um como quer. Veja, irmãos, é Deus que dá a habilidade. Fico pensando, quantidade de pessoas que recebem habilidades de Deus e depois não a usam para Ele. Estava pensando, quantidade de artistas que começaram, Deus deu dons. Você sabe, Elvis Presley começou crente. Elvis Presley, quem mais? O Chu, Britney Spears, Justin Bieber, todos eles eram de igreja. Deus deu habilidade para eles. Só que um dia que Deus vem contar e pesar, muitos deles já foram achados em falta. Amém? Quarta coisa que Deus dá. Ageu, capítulo 2, verso 8. Agora eu quero ver. Ageu, capítulo 2, verso 8. Onde está você, Ageu? Muitos barulhinhos de Bíblia. Ageu, onde estás? Amém. Sua Bíblia é convertida, irmão? Tem Ageu nela? Está escrito assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Veja, irmão, aí todas as riquezas são de quem? De Deus. Se alguém recebe riqueza, está recebendo de quem? De Deus. De Deus. Até o rico ele deveria ter entendimento disso. Foi Deus que deu. Abra também em João 3, verso 27, para encerrarmos essa sessão de coisas que você vê que Deus dá, Deus confia. João 3, verso 27. João capítulo 3, verso 27. Aqui resumo, na verdade, o que eu li. Mas eu quis ler cada um especificadamente para você ampliar seu entendimento. João 3, verso 27, que está escrito aí, irmãos? O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Diga assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Fala isso, Torizinho. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém, irmãos? Tudo que recebemos vem do céu. Veja, aquele rei deveria ter esse entendimento. Ele deveria ter tido esse entendimento. No entanto, ele não teve. E o Senhor então veio para contar e pesar. E ele foi achado em falta. Sabe, irmãos, eu quero encerrar essa segunda parte, iniciar e encerrar essa segunda parte, falando de 4 coisas que o Senhor checou na vida de Belsazar. 4 coisas que o Senhor checou na vida de Belsazar e não tinha. O Senhor contou e pesou, e o Senhor disse: foi achado em falta. Bené, terquel, parzinho. Contou, pesou e não tinha. Presta atenção. E quando o Senhor contar e pesar essas mesmas coisas que ele contou e pesou na vida de Belsazar, você não venha ser achado em falta. Amém? 4 coisas. Volta lá então para Daniel, capítulo 5. 4 coisas que o Senhor checou. Possivelmente que o Senhor checou. Nós podem ter mais coisas, mas eu coloquei apenas 4. Possivelmente foram checadas. Na verdade, o texto mostra isso. 4 coisas. Primeiro, verso 2. Quantos estão acompanhando? Amém ou não amém? Está escrito assim o verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, ele teve a brilhante ideia de trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, seus grandes, as suas mulheres concubinas. Primeira coisa que foi checada: Deus checou o temor
de Belsazar. Deus checou o temor dele. Certamente Deus viu, não encontrou. Irmãos, ele estava lá numa festa, ele poderia beber qualquer copo que ele quisesse comprar. E aí ele resolveu mandar trazer as taças de ouro que os sacerdotes usavam em Jerusalém. Que foi tudo trazido para a Babilônia. Ele falou, faz o seguinte, quero experimentar esse vinho num copo diferente. Traz lá aquelas taças lá daquele povo lá de Jerusalém. Eu quero beber vinho gelado nelas. Veja, aqui nos mostra a falta de temor pelas coisas de Deus. A falta de temor pelas coisas do céu. Veja, irmão, tem muita gente que vai perdendo o temor pelas coisas de Deus. Vai perdendo o temor na hora de vir para o culto. Sabe, não tem temor de ouvir a palavra. Toda hora sai. Não tem o temor e a reverência de estar ouvindo aqui de Deus. Ele está vindo para ouvir de Deus. Sabe, conversa o tempo inteiro. E sai o tempo inteiro. Isso demonstra a falta de temor. Cuidado, porque numa hora dessa o Senhor pode contar e pesar. E ver você achado em falta. Eu não estou falando aqui nada aqui de juízo ou coisa do tipo. Mas a Bíblia mostra que o Senhor conta e pesa. O Senhor checa muitas vezes. Vocês estão entendendo, não? Veja, nós podemos perceber que temor, irmão, é ter cuidado. O que é temor? Temor é você proceder cuidadosamente. Sabe, você não faz qualquer coisa porque você teme ofender a Deus. Você não fala qualquer coisa porque você não quer desagradar aquele que te comprou. Sabe, há uma reverência. Agora, qual que é o contrário do temor? O contrário do temor é: eu estou nem aí. Já viu o estou nem aí? O estou nem aí é a expressão chave de quem perdeu o temor. Eu estou nem aí. Fala que vai para frente, não estou nem aí. Pô, beleza. Irmão, mas você vai fazer isso? Não, estou nem aí. Irmão, mas você está falando isso aí, irmão, não fala essas coisas. Não estou nem aí. É a expressão chave de quem perdeu o temor. Não tem qualquer cuidado pela sua própria vida. Vocês estão entendendo, já bem? Segunda coisa, que Belsazar foi cortado e pesado. Segunda coisa, está assim no verso 3. Está escrito assim: então trouxeram os utensílios de ouro. Imagina que nessa hora os servos ficaram pensando, talvez ele quer avaliar a qualidade que está, como é que estão os utensílios, né? Talvez seja isso. E aí, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles. Diga, beberam neles. O rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Veja, irmão, segunda coisa que possivelmente foi checar na vida de Belsazar: o Senhor checou a honra e a desonra. Nós vamos compartilhar sobre isso nesse seminário, mas quero dar um pequeno petisco para você. Veja, o Senhor checou a honra e a desonra. O que é a honra, pastor? Resumidamente, honra é você colocar em posição de destaque. Você sabe, existe um pódio: primeiro, segundo, terceiro lugar. Terceiro, segundo, primeiro lugar. O primeiro lugar é o lugar mais alto, e é o lugar de destaque, e é o lugar dos vencedores, é o lugar dos campeões, é o lugar da honra. Só Deus tem o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, amém, irmão? É o lugar de honra, é colocar em lugar de destaque. Por exemplo, quando você vai cortar o bolo de aniversário, você vai dar o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é o pedaço da honra, né? Você coloca pela pessoa, já viu toda a festinha tem isso, né? Para quem vai o primeiro pedaço? Todo mundo já fica ali ansioso. Pode ser qualquer festinha que for. Se você recebe o primeiro pedaço, você fica feliz, sim ou não? Mas você também está esperando que seja para você. Você não recebe, você fica meio jururu, fica ou não fica? Beijoso. Veja, alega com o irmão que recebeu o primeiro pedaço. O que você está querendo ser o primeiro pedaço sempre? Vai voltando aqui. Honra é colocar em lugar de destaque. Você dá um tratamento especial no lugar. Veja, quem é? E aí nós vamos falar a respeito disso no seminário. As pessoas que nós devemos tratar com honra. Enfim. Bom, mas o que é desonra então, pastor? O que é desonra?
Presta atenção. Se honra é colocar em lugar de destaque, é colocar em lugar diferente, o que é desonra? Desonra é você colocar no comum. É você tratar como comum. Veja, lembra lá do povo de Nazaré? De onde Jesus cresceu? Quando Jesus veio para Nazaré para operar milagres, ele conseguiu operar milagre, irmão? Por que ele não conseguiu? A Bíblia diz que porque aqueles homens trataram Jesus como um conterrâneo, ainda que ele fosse pai. Mas tratou ele como alguém comum, como os irmãos, como eles falaram assim: ué, mas esse não é o filho da Mariazinha? Trataram ele como alguém comum, como alguém qualquer. Isso é desonra. Todas as vezes que você tem alguém que você precisa tratar com ele, trata ele como alguém, como se você estivesse conversando com um amigo seu, como um qualquer. Isso é desonra. Repara que eles pegaram aquelas taças de ouro do templo de Jerusalém e começaram a usar como se fosse copo de bar. Começaram a colocar vinho como se fosse copo de bar. Trataram com desonra algo que era para ser tratado com honra. Como estão entendendo, diga amém? Veja, quando você faz isso, você pode ser contado pesado e achar de falta. Como estão entendendo, diga amém? Terceira coisa, nós vemos na vida do rei Belsazar, que provavelmente ele foi contado e pesado e achado em falta. Verso 22, está escrito assim: Daniel falando para ele: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabendo de tudo isso. Veja, então nós vemos aqui que o Senhor esperava que esse rei fosse um rei humilde, diante de tudo que ele viu. Nossa, não é tão interessante isso? Você não fica assim meio perplexo quando você vê situações assim? O cara viu tudo que aconteceu com o outro e ainda resolve pelo mesmo caminho. Você não fica perplexo, não. Daniel está falando aqui, ó. Você sabia tudo que aconteceu. Você soube tudo que aconteceu com seu pai. Que ele foi pastar igual um animal. Ficou tido como louco. As pessoas consideraram ele louco. Como se ele fosse um louco. Porque o coração dele se elevou. Olha lá. Acompanha comigo lá, ó. Verso 21. Ele foi expulso. Ele foi tirado dentre os filhos dos homens. E o seu coração foi feito semelhante aos animais. A sua morada foi com os jumentos. Fizeram-o comer erva como bois. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio, governa. Aí o Senhor está falando para Belsazar: você viu tudo que aconteceu com seu pai. Você viu que ele chegou a ter que pastar porque ele ensoberbeceu. E mesmo você vendo tudo isso, você não se humilhou. Veja, irmão, tão interessante quando a gente vê. Essa é uma das coisas que eu fico perplexo de ver, de observar. A pessoa já viu o que aconteceu às vezes com o pai, com o tio, com o vizinho. A pessoa Deus deu a oportunidade, presta atenção aqui. Deus deu a oportunidade para você, de você ver coisas sem passar. Está me ouvindo bem? Não é você que passou. Deus te deu a oportunidade para você ver. E muitos, mesmo vendo, começam a pegar o mesmo livro. É o que o Senhor está falando para Belsazar. Você viu tudo e você não se humilhou. Seu coração tinha que ser diferente. Sabe o que é o mais terrível? É que muitas vezes a pessoa na prova, a pessoa no fogo, na tribulação, ao invés dela se humilhar, o que ela faz? Aí que ela endurece mesmo. É interessante, irmão, porque às vezes duas pessoas diferentes, elas passando por situações semelhantes, passando pela mesma prova, ou provas parecidas. Uma tem a disposição de se humilhar e arrepender e buscar Deus e perdoa e transforma a minha vida.
E a outra não, a outra é que rebela para valer. Sabe por quê? Porque tudo depende do tipo do coração. Tem coração que é igual barro. Vem o calor, o que acontece com o barro? Vem o sol, o que acontece com o barro? Endurece. Agora tem outros coração que é manteiga derretida. Esse era um dos apelidos que eu tinha, um dos chamados que eu tinha em casa. Ah, você é muito manteiga derretida. Se vem o calor, o que acontece? Já vem a amolece logo. Deus, tem misericórdia, Pai. Tem pessoas que endurecem. Na hora da prova, ao invés dela quebrantar e buscar, não. Veja, pergunta pro seu irmão: e aí, irmão, barro ou manteiga derretida? Na hora do sol, você endurece ou é que você tem? Eu preciso de ti. Ajuda-me. Tudo depende do material. O nosso coração é esse material que rebela. Quarta coisa que o Senhor checou na vida de Belsazar. Verso 23. Daniel continua falando, o Senhor falando através de Daniel. O Senhor falou o seguinte: além de você não se humilhar, Belsazar, você se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, verso 23, está acompanhando? E as tuas mulheres, e as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata. Diga assim: deste louvores aos deuses de prata. Deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veio, não houve. Mas a Deus que você deveria dar, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele você não louvou. É tipo que nós sempre falando, né? Quando você estava no mundo, você fazia tanta coisa, mas agora que você está buscando a Deus, você tem coragem de ir um dia ofertar o seu trabalho na obra, deixando a gente até a meia-noite, ralando. Cadê? A gente não quer pensar essas coisas, não. Só é tentado pensar, mas não pensa. Mas olha só, aqui foi checada a adoração desse rei. Você sabe, a adoração ela pode ser por palavras, pode ser, mas é principalmente por ações. E é verdade, tem muitas pessoas que gastaram tanto dinheiro no mundo. Estava conversando com o meu irmão: pastor, no final de semana era 200, 300 reais. Eu quase perguntei para ele: irmão, e agora? Cada final de semana você tem ofertado quantos 200 ou 300 reais? Veja o que Daniel estava falando. Para o que Daniel estava falando. Você está adorando esses deuses de prata que fizeram na que a Deus, sua mão está na vida dele. Você não está louvando e adorando com essa intensidade. Deus checou a adoração de Belsazar. Deus checou. Por todos os fatos que o rei já sabia sobre Deus, sobre tudo que Deus tinha feito com o pai dele, era muito importante que Belsazar adorasse a Deus. Senão, o que aconteceu com meu pai? E ainda Deus deu uma segunda chance, eu preciso adorar esse Deus. Você não fica, às vezes, escandalizado em ver situações e fala assim: nossa, a pessoa já passou por tudo isso, e tudo que aconteceu, ela não está adorando a Deus. Você não fica assim, chateado, aborrecido, perplexo? Veja, mas é Deus que conta, que pesa, e é Ele que vai checar se achou em falta ou não. O Senhor, nós precisamos estar atentos quanto a nós, quanto ao que temos adorado ao Senhor. Quantas vezes nós temos motivo suficiente, irmão, para prestarmos culto ao Senhor, entregarmos a Ele no nosso dia a dia palavras de adoração e muitas vezes murmuramos. Quantos motivos de adoração você tem? Às vezes nós somos tentados ainda a murmurar, a reclamar. Veja, hoje nós temos Cristo,
Porque você tem Cristo hoje, o Senhor, quando Ele vem contar e pesar, Ele acha Cristo em você. Isso tem que ser motivo no seu coração para adorar o Senhor, irmão. Tem que ser motivo para agradecer a Ele. Porque se nós estivéssemos no tempo do rei Belsazar, o Senhor ia contar, pesar e ia achar muita gente em falta. Mas quantos louvam ao Senhor por Ele ter? Fica de pé no seu lugar.